Olá, internautas da Rádio e TV Web Luz. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje nós daremos continuidade ao assunto que havíamos abordado no programa passado. Começamos a falar sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz por título Bem-aventurados os aflitos, no subitem que envolve motivos de resignação. Jesus nos tem apresentado as informações extremamente importantes e voltadas ao Espírito. E quando na primeira das bem-aventuranças diz, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, apresenta a necessidade da existência de instrumentos para que, através do bom entendimento e manuseio dos mesmos, seja possível, então, irmos alcançando a calma, a paz, a tranquilidade, a muito buscada, mas sem que saibamos onde encontrá-la. Nos vem proporcionando todo um leque de ensinamentos que nos permita, então, irmos nos libertando de nós mesmos em razão das amarras que foram constituídas pelo fato de termos realizado opções, decisões que não se apresentaram da melhor forma possível. Se, no benefício apresentado pelo Criador, alegoricamente tivemos a oportunidade de dizer sobre o fato de um credor vir a nos libertar de toda uma dívida se pagarmos apenas a 100ª parte, então há necessidade de interpretarmos que se isso pode ocorrer, e se Deus tem operado desta forma, no sentido de nos proporcionar o benefício libertador, sem que haja a necessidade de efeitos reparadores tão intensos, por outro lado, também há a necessidade de que não venhamos a incorrer em novos equívocos de modo que a dívida tenda a aumentar. Se há a possibilidade de sermos liberados daquilo que nos atormentava, não é possível que venhamos a nos envolver com a constituição de novos débitos. Então, o que nos é solicitado é que exista uma mínima observação de bom senso, uma mínima observação de que, pelo fato de nos encontrarmos reencarnados, o que se tem dado, o que se tem esperado, é que haja a possibilidade de aproveitarmos da melhor forma possível todo o tempo que nos foi concedido no corpo, para que seja possível, então, desmantelarmos, desvincularmos, desconstruirmos as memórias e imagens antigas, primitivas, históricas, atávicas, de gestos, de apresentações, que se deram em razão de um sentir e de um pensar que se mostrava por demais desarticulado, por demais desequilibrado. Então, o momento presente é de refazimento, o momento presente é de renovação. E Jesus, sabendo então das dificuldades emocionais com as quais nos apresentávamos naquele instante, e sabedor que era que tais dificuldades só poderiam ser sanadas ao longo de muito tempo, é que diz que mandará o Consolador prometido, que fará com que nos lembremos de tudo aquilo que havia falado, de tudo aquilo que havia exemplificado. Se assim o é, há necessidade de que nos lembremos então de Jesus atuando em todos os instantes, de Jesus auxiliando, de Jesus ajudando.
E um dos maiores e melhores instrumentos apresentados por Jesus para que a resignação viesse a se dar é a prece. Então, num determinado instante, encontrava-se com Pedro, e Pedro apresenta a Jesus o seguinte questionamento: Senhor, como faço para falar com Deus? E Jesus olha candidamente para Pedro e diz: por que me perguntas? E Pedro então explicita ao mestre o seu pensamento dizendo o seguinte: Senhor, a nossa vida é muito difícil, é muito dolorida. Pesca-se hoje para comer hoje e não se tem expectativa e nem esperança quanto ao dia de amanhã e os próximos. Gostaria de falar com Deus para quem sabe pudesse nos auxiliar perante as dificuldades apresentadas. E Jesus vira-se para Pedro e diz: Pedro, melhor seria se tu viesses a pedir a Deus compreensão e entendimento perante aquilo que seja o seu desejo, perante aquilo que sejam os seus desígnios. Melhor seria, Pedro, que tu quisestes ser abastecido, alimentado da compreensão de como o Pai opera sobre cada um de seus filhos, porque todo pai sabe o que é melhor para cada um de seus filhos. E Pedro então questiona Jesus: então, Senhor, diga-me como falar com Deus. E Jesus, a partir disso, então começa a dizer a Pedro: Pedro, quando quiseres falar com Deus, de todo o teu coração, de todo o teu ser, com toda a sua sinceridade, comeces dizendo assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. E ensina a oração a Pedro. Pedro, então, fica totalmente sensibilizado com aquilo que Jesus está apresentando. Porque seria de bom tom e seria de extrema importância que Tomé tivesse condições de entender isso, que Tomé encontrasse envolvido com tais buscas. Porque Tomé era aquele que não acreditava. Tomé tinha uma imensa dificuldade em crer. E num determinado instante, num determinado dia, chega para Jesus dizendo o seguinte: Senhor, encontram-se nas cercanias muitas pessoas poderosas do Sinédrio e muitos patrícios. E estas pessoas gostariam de lhe conhecer. E Jesus pergunta a Tomé: mas por que querem me conhecer? Não, Senhor, estão todos de muito boa vontade e querem apenas conhecê-lo. Gostariam que você apresentasse um sinal. E Jesus vira-se para Tomé e pergunta o seguinte: Tomé, acreditas mesmo que aqueles que são possuidores do poder neste instante, que se encontram envolvidos com as púrpuras, sejam mais importantes do que Deus? Acreditas mesmo, Tomé, que todos aqueles que haverão de abandonar o poder momentâneo, que terão que abandonar o corpo que rolará para a sepultura, acreditas mesmo que sejam mais importantes do que Deus? Mas, Senhor, eles querem apenas um sinal teu. E Jesus, então, vem a dizer a Tomé: Tomé, o verdadeiro sinal é aquele condizente à capacidade que tenhamos de secar uma lágrima que escorre pelo canto dos olhos. O verdadeiro sinal, Tomé,
é o amor, que só Ele é capaz de levar luz aos mais profundos e extensos abismos. Mas apesar de Jesus ensinar Tomé, Tomé ainda apresentava resistências, tinha imensas dificuldades. Houve a crucificação. Após isso, disseram que Jesus havia aparecido, Tomé não acreditou. E um dia ele adentra o recinto e vê Jesus com os apóstolos. E Jesus percebe que mesmo assim Tomé ainda não acredita. E Jesus solicita então que Tomé toque as suas chagas. Pega a mão de Tomé e diga: Tomé, toque minhas chagas. Pede para que ele toque as chagas que existem nas mãos e o ferimento que se encontra na lateral do seu corpo, feito pelo lanceiro, após ele ter tombado a cabeça na cruz. E Tomé entra em desespero, chorando copiosamente, dizendo que acreditava, dizendo que sabia que era verdade. Então, seria muito mais fácil que não houvesse a necessidade de sermos tomados pelos impactos, tanto quanto Tomé foi tomado. Jesus candidamente o ensinou sobre resignação. Jesus candidamente o ensinou sobre a necessidade de se buscar os motivos para nos acalmarmos, que é o que faltava a Tomé. E muitas vezes nós temos esperado, querido, um sinal dos céus, sem que façamos a nossa parte primeiramente. Muitas vezes somos envolvidos em determinados impactos sem que necessariamente tivéssemos que aprender desta forma. Pelo simples fato de não termos aceitado, pelo simples fato de não termos nos acalmado, pelo simples fato de não termos sido mais tolerantes, pelo simples fato de não termos nos resignado, de não termos conseguido compreender no momento aquilo que se apresentava, aquilo que se mostrava. Pelo simples fato de termos dado mais uma vez vazão às resistências internas antigas que trazíamos. Há necessidade, meus amigos, de que nos acalmemos. Há necessidade de que busquemos interpretar de uma maneira mais fácil e mais clara tudo aquilo que tem se apresentado como sendo uma forma de interpretarmos de maneira diferente as questões, como sendo uma forma de valorizarmos os efeitos que têm se dado, que têm se apresentado, como sendo proporcionais a causas. Então, se prestarmos atenção e trabalharmos melhor o que tem se apresentado, naturalmente acertaremos as causas. E Jesus, quando da solicitação de Pedro para que o ensinasse a orar, Jesus então vai apresentando palavras que somadas perfazem frases e cuja soma das frases perfazem uma história magnética. A prece é uma história magnética que tende a nos atender perante inúmeras necessidades que apresentamos. E se a nossa conversa é a respeito de motivos de resignação, Jesus então vai nos ensinando a nos resignarmos através da prece. Porque ele apresenta toda uma sequência lógica, de modo que possamos então interpretar como as coisas funcionam. Ele diz: Pai nosso que estás no céu, é reconhecimento. Santificado seja o teu nome, é reconhecimento. Venha a nós o teu reino, é reconhecimento. Seja feita a tua vontade, é reconhecimento. Assim na terra como no céu, é reconhecimento. Proporciona a nós um autoexercício de simplicidade, por reconhecermos ao Criador como sendo aquele que é Pai e que nos tem proporcionado sempre
o auxílio através do seu imenso amor. Proporciona-nos a oportunidade de que, ao apresentarmos as frases, irmos nos colocando num exercício de maior humildade, ainda que não o percebamos. De exercício da simplicidade, que é o que Jesus solicita que sejamos e que façamos. Sermos mais simples, envolvermos-nos com coisas mais simples. Porque é bonito? Porque agrada a Deus? Não. Porque dilui as questões orgulhosas do passado que se apresentam ainda hoje. Então, apresenta, ensina todo um processo de reconhecimento. É a mesma coisa de que venhamos a interpretar nas nossas empresas, no nosso trabalho. Primeiro se trabalha para depois receber, ou recebe-se primeiro para depois trabalhar? É óbvio que primeiro você trabalha para depois receber. Primeiro você reconhece para depois apresentar o direito de solicitar. Então, depois disso, você continua. O pão nosso de cada dia, solicitação. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, solicitação. Assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentações, solicitação. Mas livra-nos de todo o mal, solicitação. Pois o teu reino é o poder e a glória para hoje e sempre. Volta a reconhecer no final. Então, primeiro você faz, depois você solicita. Primeiro você faz, depois você recebe. E se o objetivo é que nos acalmemos, então a prece é um extremo instrumento de correção das agressões proporcionadas ao tecido sutil, aos tecidos sutis do espírito. A prece nos proporciona o envolvimento com o ambiente deixado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Porque todos aqueles que tiveram a oportunidade de vê-lo, todos aqueles que tiveram a oportunidade de estar com ele, todos aqueles a quem Jesus olhou de maneira amorosa, jamais o esqueceram. Jamais o esqueceram. E naturalmente, então, falava por parábolas por uma questão didática. Porque todos encontravam-se doentes, mas nem todos encontravam-se abertos a receber o remédio proporcionado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Mas era o mesmo Jesus a dizer que ninguém será abandonado, que ninguém será esquecido. Então, mesmo os resistentes que não tinham condições de absorver o remédio naquele instante, passadas horas, passados os dias, pelo fato de terem sido tão bem atendidos por Jesus, por terem sido atendidos de maneira tão carinhosa, tão amorosa, haverão de se lembrar: nunca ninguém me atendeu de tal forma, nunca ninguém me olhou como Jesus me olhou, nunca ninguém me respeitou tanto como Jesus me respeitou. E haverá então de se lembrar naquele instante o que foi mesmo que o Mestre quis dizer com aquelas parábolas. E quando isso se dá, então naturalmente sai-se dessa frequência aqui e adentra-se uma frequência mais elevada. E naturalmente, quando isso está acontecendo, passa-se a interpretar o que Jesus dizia: faça a tua parte e o resto lhe será dado por acréscimo. Entra com o teu esforço e o resto lhe será dado. Entra com a tua participação e você será atendido pelos bons espíritos. Então Jesus, com a prece, ele proporciona a mesma coisa. Entra com o teu contributo e o resto lhe será dado por acréscimo. Saia da frequência e da sintonia na qual você se encontre e adentre uma frequência mais elevada, uma sintonia melhor, e naturalmente você haverá de se acalmar, naturalmente você haverá de ser atendido, naturalmente você haverá de começar a interpretar os motivos pelos quais se deve se resignar. Então, senhores, a resignação apresentada por Jesus
é tratamento, é remédio, é contribuição para que nos mantenhamos equilibrados, para que nos mantenhamos emocionalmente sãos, para que seja possível caminhar daqui para frente e principalmente para que seja possível nos mantermos envolvidos na crença e na fé naquele que tem assumido a responsabilidade na transferência das informações libertadoras, dizendo-nos, acalmando-nos, ao dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai senão por mim. Foi um grande prazer estar com vocês. Até o próximo programa, se Deus quiser. Um grande abraço a todos.